graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Mais uma vez, quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração no dia a dia, quando eu estou estudando a sua palavra. Nesta oportunidade, vou mostrar a você a razão pela qual você pode confiar inteiramente em Deus. Se você se voltar para Ele e atender tudo quanto Ele falar ao seu coração, com toda certeza, você não será só um vencedor, será mais do que um vencedor. Deus te abençoe, seja bem-vindo e vamos compartilhar essa bênção. A conta já perdi, mas eu tento me levantar, tento continuar. Só que ainda que percebo então que preciso dar a mão e tocar a tua mão, Senhor, o meu guia e capitão. Graças então eu dou. Gratidão sempre terei. Agradeço, Senhor, por guiar-me na estrada rumo ao céu. Graças te dou, por de mim não desistir. As palavras jamais conseguirão dizer a gratidão que eu sinto, meu Senhor. Gratidão sempre terei. Agradeço, Senhor, por guiar-me na estrada rumo ao céu. Graças te dou, por de mim não desistir. As palavras jamais conseguirão dizer a gratidão que eu sinto, meu Senhor. Te serei pra sempre. A gratidão transborda em meu ser. Feliz estou, pois livre agora sou. Não esquecerei jamais o amor que tens por mim. Vou agradecer. Te dou, por de mim não desistir.
No livro de Hebreus, nós encontramos no capítulo 11, o verso 3, esta expressão: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que todas as coisas que nós vemos, conhecemos, elas foram criadas daquilo que não se via, daquilo que não podia ser visto. Esta é a razão pela qual nós confiamos que Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Inúmeras são as vezes que a palavra de Deus revela a criação como ato divino, como ato das mãos e do poder de Deus. Porém, este fato ainda é questionado, porque a intenção de Satanás é desviar a atenção do homem dos feitos de Deus e transferi-los para uma força da natureza, extinguindo a existência real de um Deus vivo, um Deus espiritual que tudo pode. Mas a própria palavra do Senhor, para aqueles que creem, para aqueles que buscam na fé o conhecimento de Deus, para estes que são bem-aventurados, conforme Jesus disse, estes são privilegiados, porque alcançam o conhecimento desta existência tremendamente gloriosa, que é a existência do Deus vivo. Vamos então ao que a palavra do Senhor nos revela. Ela traz com todas as letras, no livro de Gênesis, a forma que Deus criou a terra e tudo que há nela. No livro de Salmo, no livro dos poetas, nós encontramos também as revelações dadas por Deus através de seus servos sobre a criação do universo, a grandeza do universo, a maneira que ele criou o universo, até mesmo ao nome das estrelas, as quais todas ouvem a sua voz, os astros grandes e pequenos que estão no firmamento, todos sob o domínio do seu poder. Tudo isto está registrado nos livros de poesia contidos na palavra de Deus. Temos também na própria revelação dada pelo Senhor aos profetas inúmeras palavras ou expressões, dando a entender perfeitamente a forma que Deus criou o universo. Nas próprias palavras do Senhor Jesus, ele procura lembrar fatos da criação, tais como o homem e a mulher, que foram feitos à imagem do Senhor, macho e fêmea, Deus os fez, para que vivessem unidos numa formação de lar ou num matrimônio, numa relação íntima. Nas cartas, Paulo reitera a própria palavra do Senhor Jesus quando fala sobre a igreja e Deus e ele, Jesus, chamando Jesus de um noivo e a igreja da noiva, e intensifica a relação de Jesus com a igreja, assim como é intensificada a relação do noivo com a noiva após o casamento, mostrando que deve haver respeito, deve haver carinho, deve haver purificação. Ambos devem lutar para a edificação e para a formação de unidade única e permanente. Todos esses feitos, todas estas revelações contidas na palavra de Deus, enaltece a grandeza de Deus e traz a nós revelações precisas para a nossa edificação e para o nosso conhecimento espiritual da existência desse Deus vivo. A palavra do Senhor nos revela que Deus, ele se manifestou, se revelou em intensidade. O que significa a palavra intensidade? Um Deus vigoroso, um Deus muito forte, capaz de tudo. Nesta visão
muitos servos dele se apoiaram para vencer batalhas invencíveis e alcançar bênçãos, as quais eram impossíveis aos olhos humanos. Temos milagres e prodígios realizados por esse Deus forte, que a tudo manifestou de uma forma grandiosa, mostrando aos homens em suas crenças em deuses feitos por suas próprias mãos, que ele superava a todos eles. No caso dos milagres operados na libertação do povo do Egito, temos o exemplo disso. Egito considerava os seus deuses a maior potência da terra na ocasião, e Deus desceu e desmoralizou todos os deuses egípcios, mostrando o seu poder acima de toda a força, que eles, unidos, nada podiam fazer. Temos também, nessa própria revelação, a ação plena de Deus. Em sua plenitude, Deus é integridade, o que significa que você, quando crê em Deus, você tem tudo o que você precisa. A plenitude de Deus significa que Ele é pleno, atende todas as suas carências, todas as suas necessidades, tudo o que você precisa, tanto para viver, quanto para respirar, alimentar, obter saúde, para alcançar a eternidade, sabedoria, todas as coisas que você necessitar. Jesus foi explícito quando ele fala da plenitude de Deus. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Mostrando que se você buscar a Deus em primeiro lugar, você tem a plenitude da vida, porque o resto ele completa para você. Ainda temos aqui uma outra expressão gloriosa que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Deus se revelou como um ser pessoal. O que significa isso? Que Ele é um Deus que ama, é um Deus que sofre, é um Deus que pensa, é um Deus que pode falar, pode ouvir a sua voz. É um ser pessoal. Tem todos os sentimentos que nós temos. Daí a expressão: fomos feitos à sua imagem e semelhança, para exemplificar que você pode verdadeiramente confiar em todos os atos dele, porque ele entende todas as suas carências e necessidades. Muito glorioso isso, não é? Então vamos lá. Ele é majestoso em sua revelação, mostrou glória e majestade, como ser único que governa todo o universo, de um poder infinito. A palavra de Deus, na própria revelação dele e na própria expressão de Jesus, quando diz: para os homens essas coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. O poder de Deus é infinito, vai além da capacidade mental de qualquer homem. Nós não podemos conceber a grandeza deste poder, mas é um poder sobre todas as coisas. Só não fazemos uso dele porque somos desobedientes. Se andássemos em obediência ao Senhor, obteríamos dele uma porção dobrada desse poder infinito e alcançaríamos vitória sobre todas as nossas adversidades. Ainda revela-nos a palavra que o seu poder é de grande excelência, o que significa que nós agimos muitas das vezes usando a nossa força, a nossa capacidade mental, a nossa capacidade de comunicação, até os nossos sentimentos, mas tudo isso fica aquém da excelência. No entanto, quando Deus faz uso de seu poder, ele faz com excelência. Isso traz um aperfeiçoamento a todas as suas obras.
Deus, portanto, é o único ser capaz de fazer um pacto e cumpri-lo. Como você bem sabe, e eu também sei, nós temos o hábito de fazermos pactos de amizade, pactos de fidelidade, até quando adentramos ao templo, quando pela primeira vez fazemos isto, ainda no estado de pecado contínuo, e vemos a palavra de Deus e prontificamos a receber dele toda a instrução e andar conforme os seus ensinamentos, é comum a todo ser humano assentar no banco quando vai passar por um exame para avaliar a sua fé, usar expressões para dar a entender a sua capacidade de servir a Deus com perfeição. Nunca vou abandonar o Senhor, são expressões que a gente ouve. Vou ser fiel na entrega do meu dízimo. Não vou desacatar ordens, nem instruções. Vou ser obediente a todos os princípios estabelecidos na igreja. Vou amar os meus irmãos. Vou lutar pela edificação da igreja. São expressões usadas quando alguém está se tornando membro da igreja. Mas tempos depois, todas essas expressões são esquecidas, porque o ser humano faz pacto, mas não os cumpre. Infelizmente, poucos são aqueles que verdadeiramente são aprovados por Deus diante desses atos que são manifestos publicamente diante de Deus e dos homens na terra. Há também os fatos da relação do homem com o casamento, né? Isto é visível. Quantas vezes nós vemos esses fatos sendo quebrados, palavras, promessas que foram feitas diante do Senhor no altar, que são esquecidas, mostrando a nossa incapacidade de permanecermos firmes em um pacto que firmamos com o nosso próximo e até mesmo em relação a Deus. No entanto, o Senhor, quando Ele faz um pacto, Ele fica na sua palavra. Ele não altera e nem adultera o pacto que Ele faz. Ele fez um pacto com a Eva e o Adão no jardim do Éden, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse pacto se cumpriu quando Jesus veio ao mundo, venceu Satanás na cruz, pisou a cabeça dele e mostrou para Satanás que ele é superior ao que Satanás foi no reino deste mundo. Está entendendo? Também Deus fez um pacto com Noé, que nunca mais a terra seria destruída com dilúvio. E esta palavra dele foi firmada num pacto quando ele colocou o arco-íris no céu. Ainda que muitos não creem, mas a palavra do Senhor revela que sempre que houver ameaça de chuva intensa, o arco-íris aparecerá no céu para mostrar que Deus permanece inalterado no pacto que ele firmou com Noé. Não mais será destruída a terra com dilúvio. Há outros pactos que Deus firmou com o homem e ele nunca deixou de cumpri-los. Firmou um pacto que da semente de Davi assentariam no trono eterno de Jerusalém. E este pacto vai se dar ainda quando Jesus assentar no trono após a tribulação. Também firmou um pacto com Abraão que nunca deixaria de abençoar a nação que ele haveria de criar através da descendência de Abraão. Está comprovado literalmente, ainda que as nações da terra tentem eliminar Israel da face da terra, é impossível, porque a nação de Israel é a menina dos olhos de Deus. E ele fez o pacto com os pais de todo israelita, Abraão, e esse pacto permanecerá para todo sempre. Portanto, querido, Deus é o único ser no universo capaz de firmar um pacto e vencer todas as etapas da vida, cumprindo a sua palavra. Podemos também observar que o Senhor revelou a sua graça de uma forma
grandiosa. O que é graça? É algo que nós não merecemos, mas recebemos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nós não merecemos, mas recebemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Temos também na própria palavra a revelação da misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque Deus, em sua grandiosa misericórdia, concede tempo ao homem para que ele caia em si, arrependa dos seus pecados e possa voltar para Ele. Esse é o motivo pelo qual nós também entendemos que não há nenhum ser semelhante a Deus. Por mais que o homem o afronte, ele sempre usa de misericórdia e estende o tempo da sua vida, dando-lhe a oportunidade de arrepender dos seus pecados. Todos nós, quando vemos alguém cometer algo muito atroz, desejamos imediatamente que a pessoa seja punida no instante, enquanto que o Senhor é paciente e é longânimo para fazer juízo sobre aqueles que o afrontam. Ainda temos na palavra do Senhor que Ele é perfeito em perdão. É o único ser capaz de perdoar e nunca mais lembrar do pecado. A Bíblia diz que Ele lança as ofensas que lhe fazemos, quando as confessamos a Ele com sinceridade, na profundeza do mar, para que nunca mais seja lembrado. É o único ser em todo o universo que é possível, que é capaz de fazer tal ato. Nós costumamos dizer, eu te perdoo, mas no dia seguinte estamos lembrando aquilo que dissemos que perdoamos. Não é verdade? Então, por esse motivo, não há nenhum outro ser semelhante a Ele. A palavra de Deus ainda diz que Ele ama a ordem, toda desordem que o ser humano tanto aprecia nesses atos públicos, nesses atos contra governo, nesses atos contra as próprias pessoas, seu próprio semelhante, até mesmo numa reunião interna, há sempre um conflito, uma discussão, qualquer ato dessa natureza, não faz parte do ato de Deus. Ele aprecia a ordem. Ele gosta das coisas todas ordenadas, sem ofensa, sem agressividade, mas com muita compreensão, com muito amor e com muita participação. É a forma de Deus agir. Portanto, seus projetos são perfeitos. Suas ordenanças são sempre progressivas. Tudo que Ele projeta tem uma ação progressiva. Deus não fica estagnado no tempo, como muitas pessoas ficam, mas Ele está sempre produzindo algo, criando algo novo, estabelecendo novas formas para dar vida, para que a vida tenha continuidade e tenha beleza a revelar a cada manhã. E quando nós vencemos uma batalha, Ele sempre faz brilhar sobre nós a sua justiça para a glória do seu nome. Deus é perfeito em todas as suas ações ordenadas. Ele apresenta que os seus desígnios são impossíveis de não se realizarem. Ele é o único Deus capaz de ouvir a nossa voz. Nenhum outro Deus na terra pode ouvir. Somente o Senhor pode nos ouvir. Somente Deus pode entender as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Somente Deus pode nos amar tal como Ele é, porque Deus é amor, e na grandeza da sua própria forma de amar, Ele nos ama intensamente, incondicionalmente. Ele não pede para amar, Ele nos ama porque Ele é amor. Ainda, Ele é o único ser capaz, conforme já dissemos, de perdoar pecados, purificar corações, fazer um novo concerto com o homem, conforme já dissemos, e estabelecer oportunidades perfeitas para o homem no dia do amanhã.
Ele é o único ser capaz de salvar o homem de suas aflições. Esta é a razão pela qual toda pessoa, ainda que não creia nele, mas quando está em aflição, clama por ele. Ainda que não creia, mas dependendo, busca nele a salvação. E por fim, eu quero que você entenda, Deus, através de Jesus, abriu uma porta para mim e para você retornarmos à presença dele e vivermos com ele para todo sempre. Ainda que ele seja santo e perfeito, mas em sua grandeza, em sua santidade, em sua plenitude, em suas ações de impossibilidades, ele tornou possível a mim e a você viver eternamente com ele. Para isso, precisamos unicamente crer que Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Amém? Se você prontificar a servir ao Senhor e andar com ele, com toda certeza, será mais do que feliz, porque assim a Bíblia revela: todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, vence o mundo, vence as suas próprias fraquezas e derrota Satanás, porque Jesus garante a vitória para todo aquele que nele confia. Amém? Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, em nome do Senhor Jesus, meu Pai bendito, procurei mostrar a todos os ouvintes aquilo que o Senhor me mostrou, da forma que o Senhor se revelou ao meu coração. Eu procurei transmitir, Senhor, ainda que com minhas imperfeições. Não sou tão grande quanto desejava ou esperava ser em conhecimento, mas o Senhor me falou ao coração e me deu a visão de como é grande o teu poder. Portanto, meu Pai, que este amor, esta grandeza, essa pureza, esta riqueza de conhecimento seja acessível a todos os corações, para que eles se arrependam dos seus pecados, se convertam a Ti como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Eu te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.